Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, em parceria com a Federal Concursos. Bom, hoje nós estamos recebendo o Dr. Tiago Silveira de Faria, que é advogado, especialista em Direito Desportivo. Ele tem uns artigos aí polêmicos, publicados pela editora LTR, acho que em outros veículos também, né? Jovem, estudioso, e foi em razão dos seus artigos que nós o encontramos. Ele saiu do Rio Grande do Sul só para vir ao nosso programa. Então, Tiago, muito obrigado, mas obrigado não é protocolar mesmo, é de coração, porque eu sei do sacrifício, saiu cedo lá do Rio Grande, tomou o chimarrão e já saiu rápido para vir aqui nos ensinar um pouquinho, né, Tiago? Eu agradeço o convite e espero poder dividir um pouco do conhecimento na área aí com seus telespectadores. Vamos começar falando um pouquinho de você, né? Como é que você foi se envolver com essa história de direito desportivo? Pois é, nós iniciamos, na verdade, a carreira confeccionando contratos de cessão de uso e exploração de imagem para atletas e clubes de futebol. No Rio Grande do Sul, isso no início dos anos 2000, ali não existiam, né? E essa demanda era carente. E a partir daí tivemos contato com os jogadores e surgiram novas demandas, né? E fomos aí nos enfronhando, espraiando aí as atividades no meio desportivo. Você se formou em que ano? Eu me formei no ano 2000. Ah, tá. Você já tem 12, vai completar 12 anos 12 de anos, formado. exatamente. Olha, que bacana. Então, aí, mas você já saiu da faculdade pensando nisso, ou durante a faculdade? Durante a faculdade, a gente já, evidentemente, gostava de futebol, acompanhava, né? Mas o mercado do futebol é um mercado assim, bastante fechado, né? É difícil de ter oportunidade. Ainda mais no Rio Grande do Sul, com basicamente dois clubes grandes. Aliás, pela sua gravata, você não é colorado não, né? Não, hoje eu sou Refaste Consultoria Desportiva, clube. Ah, tá. Não tenho clube, né? É igual eu falo lá na rádio, né? Sou jornalista do futebol clube. Aqui como é que é direito? Como a gente mente, né? Mas vamos embora, vamos trocar o programa. Tá certo. Então você começou lá na faculdade, você estudava tudo, né? E aí, daí você gostou. Bom, em primeiro lugar, quem trabalha com direito desportivo, se não gostar de esporte, já está fora, né? É verdade. A gente gostava muito da área e a gente viu em São Paulo, tinha na época a Palmeiras Parmalat, tinha essa questão dos clubes empresas de imagem, né, para os jogadores, e lá o pessoal do Grêmio, do Inter, do Juventude, começou a ter essa necessidade também de constituir essas empresas, de fazer esses contratos de uso e exploração de imagem. E a partir daí a gente começou a ter contato com diversos jogadores e surgiram novas demandas, né, reclamações trabalhistas, demandas de assessoria jurídica nas mais diversas áreas, e a gente constituiu uma empresa que ela é dedicada a fazer essa assessoria jurídica consultiva e contenciosa para esses atletas, né? E você falou a gente, ou seja, nós. Nós quem? Cara pálida. Sou eu, na verdade, e meu sócio, Nelson Sturmheuvel, que também é advogado, né? E ele atua mais no segmento de agenciamento, né? Estou vendo aqui, né, assessoria a agentes e empresários, né? Aproveitando, rapaz. Explica pra gente qual a diferença, né? Que o público, acho que a gente... aliás, o público. Jogadores de futebol, acho que as duas coisas são uma coisa só. E não é, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ou não? É verdade, é verdade. Então explica o que é uma... Por favor, lógico. O agente credenciado, ele é uma pessoa física que está autorizada a realizar contratos de transferência e assessoria em contratos de trabalho de jogador de futebol. Ele tem uma autorização da CBF hoje em dia, porque a partir de 2001 a FIFA passou a não credenciar mais os agentes, né? Antigamente delegou. Exatamente, antigamente se chamavam agentes FIFA, né? E a partir do ano 2001, as respectivas associações dos países é que passaram a credenciar os agentes, né, para exercer as atividades. E os agentes credenciados, eles têm uma série de requisitos antes de obter a licença. Eles têm que apresentar certidão negativa de ações criminais, certidão negativa de ações cíveis, certidão negativa de protestos, declaração de idoneidade financeira, declaração de idoneidade moral, tem seguro de responsabilidade profissional. Então, muita gente não entende isso e aí coloca na vala comum o agente credenciado e o empresário, né? E o empresário, o que é?
O empresário é uma pessoa que não tem esse credenciamento, mas realiza atividade semelhante à do agente, né? Embora não esteja autorizado a realizar pela FIFA. O empresário, ele tem mais uma atividade de buscar não só o clube para o atleta, mas ele também dá assessoria em contratos de sessão de imagem, levar o atleta para um evento numa loja de material esportivo, não é isso? E o agente já se limita a fazer o agenciamento com clubes. Eu te digo o seguinte, hoje em dia o agente credenciado, ele já tem geralmente uma empresa constituída que ele presta esses serviços conexos para o atleta, né? O problema do empresário... Deixa eu só te perguntar, o agente só pode ser pessoa física? O agente só pode ser pessoa física, embora ele possa constituir uma empresa, né? E possa até formalizar um contrato entre o atleta e a empresa, mas os serviços devem ser prestados pela pessoa física, assim como um escritório de advocacia, né, que o cliente pode firmar o contrato com o escritório e quem presta o serviço é a pessoa física do advogado. Porque, né? A FIFA diz que o agente só pode ser pessoa física, se eu não estou enganado, você que é o doutor nessa história. Né? O regulamento prevê que só pode pessoa física. E uma questão interessante é que a CBF, em 2004, editou uma resolução em que todo atleta que fosse pego, vamos dizer assim, com um empresário que não fosse agente credenciado, ele estaria sujeito a punições disciplinares, né? Ele seria denunciado no STJD por estar sendo representado por uma pessoa que não está credenciada junto à CBF. Até que ano foi isso? Eu não prestei atenção? Essa resolução ela foi editada em 2004. Tá. Vige ainda não? Vige, ainda vige. Embora, né, a gente saiba que muitas vezes é aquela situação que dificilmente é lei divorciada da realidade, né? É verdade. Ah, tá bem, rapaz. Olha, então, e aí também tem gente, falhou o procurador, que é o terceiro, que pode ser um terceiro nessa história ou a terceira atividade de uma só, né? Exatamente. O procurador, geralmente, ele detém uma procuração para representar os interesses do atleta, né? Mas muitas vezes ele se confunde com o próprio empresário nessa atuação, né? Você conhece algum atleta que tem os três? Tem um agente para contrato, um empresário para buscar negócios e outro procurador para alguma outra coisa? Olha, conheço. Conhece? Rapaz, que legal. Tem jogadores que têm, assim, contam com uma assessoria aí completa, vamos dizer assim. Tem 4 ou 5 pessoas, às vezes, cuidando da mesma atividade, né? E aí, às vezes, até acontece um problema de dar um conflito de interesses aí. Por isso, de vez em quando um jogador de futebol vai para a Europa, tem o seu empresário, o seu agente atual, aparece um lá atrás com um documento assinado. É verdade. Que deu cesta básica quando ele era pobre. Por que jogador, eu tenho visto na prática, por que o jogador ele troca de empresário ou de agente quando o atual dele está bem, não fez nada de errado, ele já vai e troca, e aí fica com umas desculpas tão esfarrapadas, a meu ver, né, esfarrapadas, que já aconteceu na prática lá do escritório. Mas por que você deixou esse agente? Ah, doutor... Sabe, ele não conseguiu um contrato legal, só conseguiu 200 mil por mês. E esse novo, o que ele conseguiu? Não, ainda nada, mas ele me prometeu que vai conseguir melhorar o meu contrato para 210 mil. Essa situação surge geralmente com propostas, né? É um mercado que a concorrência é acirrada, então um determinado atleta está com um agente, surge um novo agente com uma proposta de trabalho melhor, com uma remuneração melhor, e o atleta fica tentado a rescindir esse contrato, né? É importante colocar que o agente credenciado, ele tem a jurisdição da CBF para reclamar tanto contra um outro agente que venha a tentar aliciar esse jogador, ele pode entrar com uma representação no comitê de litígios da CBF contra esse outro agente que está aliciando e contra o próprio jogador que venha a rescindir unilateralmente esse contrato. Esse comitê voltou a atuar no ano passado, né? Que ele estava meio parado, não é isso? Ou bastante meio parado. Não tem como ficar meio parado. Parado, não tinha, né? É verdade. A CBF demorou um bom tempo aí para instituir esse comitê e ainda não instituiu o regulamento próprio dos agentes em âmbito nacional, né? Só que eles estão demorando para julgar as coisas lá, né? É verdade, está demorado. Bom, até para explicar, né, o telespectador já está falando aqui como se todo mundo soubesse ou tivesse a obrigação de saber. Então, o agente e o empresário, creio que essa seja uma distinção boa.
Se o agente é credenciado pela CBF, um jogador, um cliente seu não lhe paga, ele pode optar, né, entre buscar justiça comum ou chegar nessa Câmara de litígio. Não, Não, então não vamos pode lá. optar. Quando o agente se credencia, ele assina o código deontológico. Nesse código deontológico está expresso que o agente não pode recorrer à justiça comum. Antes de obter a licença. Não, vamos supor, o jogador não pagou. Sim. Eu sou não, você é o agente, eu sou o jogador caloteiro. Certo. Não lhe paguei. Aí você vai lá para a CBF para propor essa representação. Exato. Se a CBF não julgasse, por exemplo, aí eu iria para a justiça comum como tinha antes. Mas o que eu quero dizer é que essa é até uma vantagem, porque a Câmara de Litígios é teoricamente mais rápida do que a justiça comum, né? Exatamente. Tem a vantagem de ser um pouco mais célere e tem a vantagem de impor sanções desportivas ao outro agente e ao jogador que venha descumprir o contrato. Bom, eu acabei não me expressando direito. Já o empresário que não é agente não tem essa facilidade, digamos, esse foro privilegiado. Exatamente. Ele tem que recorrer à justiça comum, né? E muitas vezes isso é entendido como uma profissão não muito bem regulamentada e não muito bem vista pelos juízes, né, que julgam esses casos, juízes de direito que julgam esses casos, né? E é o tal negócio, né? Tendo essa Câmara de Litígios, você falou sobre, ainda que lá a visão é diferente dessa relação, a sanção desportiva. O que é isso, para explicar para o nosso telespectador? A sanção é não jogar, né? Ou o clube não poder disputar partidas, ou o atleta, se não pagar, não joga. Exatamente. Ela pode se constituir de diferentes mecanismos, né? Mas o principal, geralmente, é ficar impossibilitado de atuar por determinado tempo. Podem ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Vai depender da gravidade da infração. E o clube também tem sanções desportivas, pode ficar impedido de contratar jogadores, pode sofrer descenso, né, de série, passar da Série A para a Série B, da Série B para a Série C, enfim, esse tipo de situação. Resumo da história, é um mundo à parte. É um mundo à parte. É por isso que os meus amigos do Poder Judiciário não gostam muito dessa história de futebol, porque eles falam, não é possível o Poder Judiciário não ter tanta, como eu vou dizer, não tem tanta, aspas, importância nesse meio como tem nos demais segmentos da sociedade. Você não acha, Thiago? É verdade. Aqui a própria FIFA, né, ela não gosta da intervenção da justiça comum no esporte. E eu até entendo as razões disso, né? Porque muitas vezes a manutenção da estabilidade de uma competição e tal, com diversas decisões judiciais, às vezes conflitantes, pode estragar um pouco vamos dizer, aquela competição, né? Um jogador, às vezes, até essa questão, depois que a gente vai entrar na questão do vínculo desportivo, né? Um jogador, às vezes, se libera, atua por 2 clubes, pode atuar por 2 clubes na mesma competição. Isso, de certa forma, pode estragar a estabilidade desportiva da competição, né? Putz, é que eu fiz aqui parei para pensar que, como auditor num determinado tribunal, nós estamos aí com esse problema para decidir o atleta que jogou dentro da competição por mais de 2 clubes. É verdade, essa é uma questão bastante delicada, né? Tá bom. Olha, Thiago, eu vou pedir licença para ir para o intervalo e a gente já volta em seguida aqui. A você também. Não saia daí, por favor, que voltamos daqui a pouco com o Thiago de Faria, falando aqui sobre o direito desportivo. É rapidinho. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o Dr. Thiago Silveira de Faria, que é advogado e especialista em Direito Desportivo, veio lá do Rio Grande do Sul. Renovo meus agradecimentos pelo tremendo, não vou dizer sacrifício, né, que eu acho que é bom para todos nós, mas a dificuldade, o esforço, essa é a palavra correta, que ele fez para estar conosco aqui. Eu renovo de novo meus agradecimentos e o reconhecimento de todos nós para você e por você estar aqui conosco. Agora me diga uma coisa, Thiago, o que é mais recorrente lá na tua atuação como advogado?
na área do direito desportivo? Que é um negócio que é o feijãozinho com arroz, toda hora tem. Olha, com certeza ainda são as reclamatórias trabalhistas, reclamação trabalhista, né? Infelizmente, os clubes estão se adaptando melhor, né? Quando houve a edição da Lei Pelé, foi um caos, né? Muita coisa nova. Foi necessário um período de adaptação para os clubes, mas ainda hoje, infelizmente, ocorrem muitos atrasos de salário, FGTS, enfim, ou situações em que o atleta é colocado numa posição de constrangimento e tem que ingressar na Justiça do Trabalho para buscar liberação, mas está mais focado nesse tipo de demanda. É o que mais você tem lá. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o direito do trabalho é o ramo do direito que deu status ao direito desportivo. Será que eu estou errado ou não? Não, eu creio que sim. Claro, quem atua pelo clube tem muita atuação na justiça desportiva propriamente dita. Mas sempre teve, ninguém falava em direito desportivo, pois é, né? Eu acho que o que deu, assim, vamos dizer assim, o destaque para o direito desportivo foi realmente a justiça do trabalho. Quando veio a Lei Pelé, né? Exatamente. Que acaba com o passe, aí os atletas começam a ficar com coragem para ingressar na justiça comum. Do papel aqui, estou vendo o meu roteirinho, que é tanta informação legal, rapaz. Agora eu quero falar dos teus artigos, foi assim que nós chegamos a você, né? Tem um aqui, o Configuração da Mora Contumaz, do artigo 31 da Lei Pelé, para quem não sabe, né? Foi o seguinte, você que é entrevistado, explica para o nosso telespectador, depois eu vou para o outro, que o outro eu quero conversar um pouquinho. Então você escreveu aqui no suplemento trabalhista da LTR, no suplemento 069 de 2010, né? Sobre a Mora Contumaz. Esse artigo surgiu de alguns casos polêmicos que enfrentamos na Justiça do Trabalho. O que ocorria? Nós ingressávamos com as reclamações trabalhistas, baseadas em atrasos de salário, de FGTS, e os clubes depositavam os valores antes da citação. E o judiciário, em muitos casos, entendia que era viável essa purgação da mora porque os depósitos teriam ocorrido antes da citação. Só que a citação, ela é um marco constitutivo da mora ex persona, né? Enquanto que a Lei Pelé, o artigo 31 da Lei Pelé, ela possui um termo definido. Ela retrata, na verdade, a mora ex re, a mora automática, a mora que nasce da coisa e que independe de citação ou interpelação para gerar efeitos. Então, eu senti a necessidade de esclarecer, principalmente, essa questão da mora, a diferenciação entre mora ex persona e mora ex re. Porque alguns juízes entendiam que a mora era só depois da citação. Exatamente. O clube corria lá e pagava, né? Muitas vezes até... entre a distribuição da reclamação e a citação do clube, a informação vazava para o clube, né? Passa pelas mãos de muitas pessoas, na vara, o sujeito torce para aquele time, não quer ver seu time, seu clube prejudicado. Exatamente, essa informação chegava ao clube, o clube ia lá e depositava. E fulminava a pretensão central do atleta, a pretensão central do jurisdicionado, que era justamente a rescisão indireta do contrato de trabalho. E o fundo de garantia não depositava, avisava, corria lá na Caixa Econômica e pagava. Mas isso já mudou na jurisprudência? Como é que está? A interpretação hoje do TST é realmente de retratar a mora ex re. Mas, como assim, a Justiça do Trabalho tem muitos tribunais aí, né? São mais São 24 tribunais, né? Ainda a gente encontra decisões conflitantes com essa tese, né? Querendo relegar a citação judicial o marco constitutivo da mora, né? Olha, quem é entrevistado, eu tenho aqui função jornalística para apertar, ninguém vai ficar sabendo, só nós vezes. Você acha que o judiciário trabalhista brasileiro ainda se assusta um pouco com processos envolvendo atletas do futebol? Ninguém vai saber, só nós dois, ninguém está ouvindo. Não, eu acho que sim. Olha, sinceramente, eu até sou colaborador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Que é grande, contribui bastante para a formação jurídico-trabalhista do nosso país, é um dos mais importantes. Com certeza. Mas eu acho que ainda carece, na formação do juiz do trabalho, uma didática melhor, uma leitura, enfim, da legislação desportiva, um conhecimento maior para enfrentar esses tipos de casos, muitas vezes casos rumorosos, né? E que é necessário esse conhecimento mais aprofundado dessa legislação. Então, você não é o primeiro que fala isso. Apesar que eu já entrevistei magistrados aqui,
que disseram isso. Olha, a gente realmente dá um... Não sei se é... O problema não é que assusta. O juiz não vai ficar assustado, até porque é só estudar e todos no Brasil são estudiosos. Mas acho que aquela história que é diferente o juiz quando recebe lá um auxiliar de escritório para tratar, para julgar, para instruir uma causa, do que quando ele recebe um jogador famoso, a imprensa lá fora, entra na sala de audiências e depois o tribunal tem que julgar aquilo. Veja agora o caso do Oscar, né? O ministro, ele dá uma decisão, a imprensa outro dia, um cronista aqui de São Paulo, ele escreve o artigo assim, depois que o ministro corregedor deu uma liminar, né, uma correição que foi proposta, acho pelo Inter mesmo, pelo atleta, eles dá liminar até que seja julgado aqui em São Paulo, acho que embargos de declaração. Um cronista escreve assim, mais um juiz que não conhece lei. É ofensivo, né? Quem que vai conhecer, então, as leis? É verdade. Não, eu acredito que o judiciário, né, ele tem possibilidade de se aprofundar um pouco mais nesse tema. O ministro, especificamente nesse caso, o Oscar, o ministro Caputo Bastos, ele é o coordenador da área de direito desportivo do TST. Então, ele conhece muito a matéria. Eu sei dessa decisão do habeas corpus, que é assim, e daria para a gente falar um programa todo. Eu estou falando até do corregedor, que é o ministro Levenhagen. Sim. Quer dizer, esse artigo com esse título foi direcionado a ele. Agora, o ministro Caputo, que é meu amigo, sim, você tem toda a razão. Ele é que disparou essa história do estudo de direito desportivo do trabalho lá no TST. É verdade, O doutor Caputo Bastos tem um conhecimento muito grande, o doutor Levenhagen também já pegou algumas matérias, inclusive com relação a essa questão da mora contumaz. Tem uma decisão dele nesse artigo. Nesse artigo. Exatamente. Casualmente, foi ele que proferiu a decisão. Mas eu acho que, principalmente, o Tribunal Superior do Trabalho está bem preparado para o enfrentamento dessa matéria. Ah, tá. Eu estou tentando ver, porque eu me encontrei com ele o ano passado, eu falava do determinado julgado dele, que tinha uma particularidade, mas eu creio que não é nesse aqui. Mas não vem ao caso. Vamos falar um pouquinho agora da inconstitucionalidade do vínculo desportivo depois da alteração da Lei 9.615, conhecida popularmente como Lei Pelé, em março de 2011. Por que você acha que ainda... Primeiro, por que é inconstitucional? Depois, que persiste. Na verdade, sim, teremos que retroagir um pouco a edição da Lei Pelé. Quando a Lei Pelé foi editada, ela acabou não só com a inconstitucionalidade do vínculo desportivo após o término do contrato de trabalho, como durante a sua vigência. Previa lá o artigo 33 da Lei Pelé, o artigo 33 originário, que bastava ao atleta notificar a associação, no caso a CBF, com a prova da rescisão unilateral, para que a entidade fornecesse a condição de jogo para que ele pudesse atuar por outro clube. Independia do pagamento da cláusula penal ou de qualquer outra situação. A partir da Lei 9981 de 2000, o artigo 33 foi alterado e ele passou a exigir o prévio pagamento da cláusula penal para que o atleta tivesse condição de jogo por outro clube. E essa nova lei, a Lei 12.395 de 2011, manteve essa mesma redação que eu entendo, um assunto polêmico, mas eu entendo que afronta o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. A liberdade de trabalho. Exatamente. Então você vai ao encontro do que o ministro Caputo está dizendo, né? Primeiro você sai do clube, vai trabalhar onde bem entender, depois a gente vê quem paga. É mais ou menos por aí. Eu entendo que há uma preocupação com relação àquela questão, inclusive, que nós comentamos anteriormente, da manutenção da estabilidade da competição desportiva, Eu creio que hoje a legislação ela cria esse tipo de conflito. Talvez essa própria Lei 12.395 pudesse ter encampado algumas previsões dos estatutos da FIFA com relação ao período protegido, em que não pode ocorrer rescisão unilateral, ou até mesmo a impossibilidade da rescisão unilateral durante a temporada, ou seja, durante a disputa das competições. Mas mesmo assim continuaria inconstitucional dentro do que você pensa, né? Seria, mas eu acho que a gente poderia chegar em um meio termo, Inconstitucional, pero no mucho.
Já que você é vizinho da Argentina, né? Exatamente. Ah, tá. Mas é que eu ia dar um exemplo que é fazer a pergunta da seguinte forma. Dizem que o Leandro Damião é corintiano. Dá doida nele e fala que, sabe de uma coisa? Meu sonho, sonho da minha família é jogar no Corinthians. Eu vou embora e vou jogar lá. Mesmo depois terminou o Campeonato Gaúcho, antes de começar o Campeonato Brasileiro, que agora já começou, ele dá louco. Agora que vai ter a janela, aquele número de partidas, dá louco e fala, eu quero jogar no Corinthians. Aí tem uma multa lá milionária, o Corinthians não tem como pagar, ele vai jogar. Aí vamos ver se paga essa multa, é isso? E sabe quando o Corinthians vai pagar, né? Um valor desse daí, nunca. Na verdade, assim, eu entendo que o atleta, ele não vai tomar essa atitude de uma forma intempestiva, porque certamente ninguém vai gostar de ficar com esse peso dessa responsabilidade e dessa condenação nas costas, né? Inclusive porque hoje a Lei 12.395 prevê a solidariedade entre o atleta e o clube. Então, tanto o atleta quanto o Corinthians poderiam ser demandados para o pagamento desse valor. Mas aí é o segundo momento. No primeiro, dentro do que você escreveu, que você pensa, que ele pode. Ele pode atuar. Trabalho. Eu quero jogar no Corinthians. Não quero mais ficar lá no Rio Grande do Sul. Eu quero jogar no Corinthians, porque eu sou corintiano. É um exemplo. Nem sei se ele é corintiano, que eu ouvi dizer essa conversa, mas nunca falei com ele, nem ouvi da própria boca do atleta. Aí depois, como diz a lei, pode cobrar. Exatamente. Você não acha que é muito perigoso isso para o futebol brasileiro? É verdade, aquela questão que eu tinha comentado antes, né, de que pode haver uma preocupação com relação à estabilidade desportiva da competição, né? Porque daqui a um pouco um atleta está jogando pelo time A e pode vir a jogar pelo time B em questão de semanas, na mesma competição. Se para pagar, depois quem vai pagar é outra história. Exatamente. O problema é que hoje a legislação que nós temos no Brasil, ela é conflitante e a Constituição Federal, como uma norma de hierarquia superior, deve ser respeitada. Então, o direito constitucional do atleta ao livre exercício da profissão, ele não pode encontrar nenhum obstáculo na lei ordinária, vamos dizer assim, que impeça ele de exercer a profissão. Mas eu sou partidário, como eu comentei antes, de que a gente coloque algumas outras regras para impedir, efetivamente, que se tenha atletas disputando uma mesma competição por 3 clubes, não é? E isso vire, embora eu acredite que não, porque, como eu coloquei antes, seria uma atitude irresponsável rescindir um contrato e ficar com o peso da responsabilidade de uma condenação tão grande, né? O caso do Oscar ainda vai dar muita confusão, você não acha? Com certeza. Tiago, o doutor Tiago Silveira de Faria, meu querido Tiago, muitíssimo obrigado, obrigado de verdade que você fez aí um esforço muito grande para estar conosco, fez o chamado bate-volta Porto Alegre e São Paulo. Gratíssimo por você ter vindo aqui, nos instruído tanto. Como eu falo para todo mundo que vem aqui, tinha tanta coisa para falar, mas as pessoas a gente acerta na mão quando convida, sobra tempo, eu quero que você venha, fique o convite público, um dia com mais calma, para São Paulo, para a gente continuar esse bate-papo. Leve um abraço a todos lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e te dou aí o finalzinho para você fazer alguma conclusão, alguma coisa que você tenha esquecido. Enfim, a palavra é sua. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de deixar o site da nossa empresa para quem quiser acessar. Pode falar. www.refast.com.br. Obrigado, Tiago. Obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueçam de acessar o site do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, www.iidd.com.br, e mande seus e-mails para nós. Sugira pauta, sugira também pessoas para que nós entrevistemos. desportivo@iidd.com.br. Muito obrigado. Até o próximo Direito Desportivo em Debate. Tchau.